Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Somente uma sociedade civil bem informada, unida e comprometida com as causas que defendem os seus legítimos interesses é capaz de impedir abusos e retrocessos de direitos dos cidadãos. O trabalho da ADECO é informar e defender os consumidores cabo-verdianos, mas para isso contamos com o seu apoio. Então continue na nossa companhia, informe-se e fortaleça os seus direitos consumidor. No programa de hoje temos os seguintes temas: atualização dos dados do Índice de Consumo Essencial do mês de junho, com diminuição na Ilha do Sal, como em São Vicente, apesar do aumento do preço de alguns produtos alimentares na ilha. A convite do Ministério da Economia Digital, em representação dos consumidores, a ADECO participa em apresentação e socialização do diploma IBE Tarifa Social de Internet. Em informação jurídica, como proceder em caso de recusa do livro de reclamações. Saúde na mesa sobre rotulagem e a importância de ler os rótulos. Arrancamos o programa com a atualização dos dados do Índice de Consumo Essencial do mês de junho, que apresentou uma diminuição de 253 escudos na Ilha do Sal e uma ligeira diminuição de 39 escudos na Ilha de São Vicente, apesar do aumento de 0,65% dos produtos alimentares na ilha. O ICE continua diminuindo em São Vicente no mês de junho. O indivíduo saudável precisa de 20.864 escudos para os gastos essenciais, 39 escudos a menos do que no mês de maio, em que o ICE foi de 20.903 escudos, o que representa uma redução de menos 0,19%. O ICE diminuiu com a baixa do preço do gás butano, contrariando os produtos alimentares, que sofreram um ligeiro aumento de 0,03% com a subida do custo de alguns produtos, resultando no ICE alimentar de 13.006 escudos. O déficit do salário mínimo do setor público é de menos 23,3% e o déficit do salário mínimo do setor privado é de menos 32,9%. E na Ilha do Sal o ICE também diminuiu, passando dos 28.971 escudos de maio para 28.718 escudos em junho, uma redução de 0,9%, equivalente a 253 escudos. O ICE alimentar seguiu o mesmo caminho, com uma redução de menos 1,3%, ao passar dos 16.069 escudos, calculado em maio, para 15.859 escudos no mês de junho. Na Ilha do Sal, o déficit do salário mínimo do setor público se mantém em menos 44,3% e o déficit do salário mínimo do setor privado é de menos 51,2%. No passado dia 9 de junho, a convite do Ministério da Economia Digital, a ADECO reuniu-se com as operadoras Unitel Tem Mais e CV Telecom e o NOSI na Direção-Geral das Telecomunicações e Economia Digital para a apresentação e socialização do diploma IBE Tarifa Social de Internet. A ADECO foi representada pela membro do Conselho de Direção, Sandra Neves, e pelo representante da ADECO na área de telecomunicações, Sabino Batista, que nos traz um resumo do encontro e as recomendações feitas pela Associação de Defesa dos Consumidores. Em novembro último, a ADECO recebeu da Assembleia Nacional um pedido de parecer sobre uma proposta de lei que altera a Lei nº 34/5/97 sobre o regime geral das pensões do Estado. A ADECO entende que essa proposta de lei influencia diretamente o direito dos consumidores no que diz respeito ao serviço de internet de banda larga, fixa ou móvel. A ADECO acha que a Direção-Geral de Economia é a entidade com competência legal para apresentar essa proposta de lei. Nessa proposta de lei há dois aspectos que mereceram a atenção especial da ADECO. São o ponto número 2 do artigo 5 e o ponto 5 do artigo 9. Em relação ao ponto 2 do artigo 5,
a ADECO propõe que haja uma consulta prévia antes da fixação do valor da tarifa de fornecimento da internet de banda larga. Em relação ao ponto 5 do artigo 9º, a ADECO entende igualmente que se deve fazer uma consulta prévia antes da fixação dos limites de tráfego. Nesse âmbito, no passado dia 9, houve uma reunião na Direção-Geral de Economia Digital para analisar esses aspectos. Foram debatidas várias questões, entre as quais a sustentabilidade das operadoras para que haja competitividade no mercado no fornecimento de serviços de telecomunicações no país. Sentiu que os seus direitos de consumidor não foram respeitados e pediu o livro de reclamações para exercer o seu direito de queixa, mas não o entregaram? Independentemente da desculpa apresentada, nada justifica a recusa do livro de reclamações. Saiba como proceder em caso de recusa do livro de reclamações em Informação Jurídica. O livro de reclamações, criado através do Decreto-Lei nº 19/2008, de 9 de junho de 2008, é um instrumento muito importante para assegurar a qualidade dos serviços e dos bens disponíveis no mercado, ou seja, que são oferecidos aos consumidores em Cabo Verde. É um instrumento fundamental porque, se cumprir a lei, se as reclamações dos consumidores forem devidamente encaminhadas e as agências de regulação ou a Inspeção Geral das Atividades Econômicas realizarem a devida inspeção, os prestadores de serviços e os fornecedores de bens terão mais cuidados e atenção para não violarem a lei nem os direitos dos consumidores. O Decreto-Lei vem nos dizer que todos os estabelecimentos de bens ou prestação de serviços abertos ao público são obrigados a terem e disponibilizar o livro de reclamações e devem ter no local bem visível, com caracteres facilmente legíveis para o consumidor, um sinal ou letreiro com a seguinte informação: este estabelecimento dispõe de livro de reclamações. O livro de reclamações deve ser sempre disponibilizado ao consumidor e disponibilizado sempre que o consumidor solicita, sob pena do consumidor chamar a autoridade policial a fim de remover essa recusa ou de que essa autoridade tome nota da ocorrência e faça chegar à entidade competente para fiscalizar o setor em causa. A folha de reclamação tem 3 vias. O consumidor preenche a sua reclamação numa via, que é original e que deve ser enviada à entidade reguladora que fiscaliza o setor em causa, no prazo de 10 dias úteis. O duplicado é entregue ao consumidor e o triplicado, por fazer parte integrante do livro de reclamações, dele não pode ser retirado. A entidade reguladora deverá solicitar uma resposta ao estabelecimento sobre o objeto da reclamação. Deve fiscalizar para averiguar a situação e tomar as devidas medidas e, por fim, deve informar o estabelecimento comercial e o consumidor sobre qual medida ou sanção que foi aplicada. O consumidor pode também remeter o duplicado da folha de reclamação à entidade reguladora do setor em causa. O prestador de serviço ou fornecedor de bem não pode recusar o livro de reclamação a um consumidor nem utilizar qualquer motivo para justificar essa recusa. O encerramento, perda ou extravio do livro de reclamações obriga o prestador de serviço ou o fornecedor de bem a adquirir um novo livro de reclamações. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. Aproveitando que estamos no mês da consciência sobre a segurança sanitária dos alimentos e já que a segurança dos alimentos é assunto de todos,
principalmente do próprio consumidor, vamos relembrar com a nutricionista Gisele Mota qual a importância de ler os rótulos em Saúde na Mesa. Dado o cenário epidemiológico e nutricional atual, marcado pelo aumento das doenças crónicas não transmissíveis e mudanças no perfil nutricional da população, pelo crescente excesso de peso, consumo de alimentos processados, ultraprocessados e sedentarismo, torna-se cada vez mais evidente que a alimentação inadequada é um fator de risco modificável relevante para esses desfechos, sendo propostas várias ações no sentido de promover práticas alimentares e estilo de vida mais saudáveis. Dentre essas ações, podemos apontar a rotulagem nutricional e destacar a importância das informações nutricionais no conjunto das estratégias para a promoção da saúde, especificamente na promoção da alimentação adequada e saudável, bem como assegurar o direito dos consumidores a informações acerca das características da composição dos alimentos. O rótulo corresponde às inscrições, legendas e imagens ou toda a matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada ou colada sobre a embalagem do alimento ou junto dele, cujo objetivo é possibilitar informação clara e precisa para auxiliar os consumidores a conhecerem o produto que está dentro das embalagens e de modo a realizar a escolha segura, autónoma, racional e consciente. Em Cabo Verde, o Decreto-Lei nº 67 de 2015 estabelece as normas de rotulagem dos géneros alimentícios a serem fornecidos diretamente ao consumidor final. Cabe ressaltar que as informações do rótulo devem estar em português, escrito de forma legível, inapagável e não deve induzir o consumidor ao erro. Deve constar obrigatoriamente no rótulo dos alimentos pré-embalados a denominação de venda, a lista dos ingredientes, o peso ou volume do produto, a data de validade, condições espaciais de conservação, nome ou a firma e endereço do fabricante, local de origem, modo de emprego, teor alcoólico e o lote do produto. No entanto, nem todas as pessoas têm por hábito ler os rótulos. Outros têm dificuldade em compreender corretamente as informações descritas nas embalagens e, pensando nisso, deixamos algumas dicas para facilitar a utilização dessas informações. Leia com atenção a lista de ingredientes, pois permite-nos conhecer o produto, e esta é organizada por ordem decrescente, ou seja, do item que está em maior quantidade e, por último, aquele que está em menor quantidade. Sendo assim, evite adquirir os produtos que contenham açúcares, gorduras ou sódio entre os primeiros ingredientes da lista. Evite produtos com ingredientes de nomes complicados ou que tenham muitos aditivos, como corantes, conservantes, aromatizantes, realçadores de sabor. Confira as porções na tabela nutricional, pois a quantidade de nutrientes indicados na tabela está relacionada com a porção do produto, que na maioria das vezes corresponde a apenas uma parte do conteúdo total da embalagem. Observe atentamente a percentagem do valor diário. Tenha atenção especial a esse valor para sódio, açúcares, gorduras, tendo em conta que quanto maior for a quantidade destes, menos saudável será o produto. Além disso, o excesso de gordura, açúcares e sódio pode aumentar o risco de doenças. Tem um papel fundamental na compreensão e uso da rotulagem nutricional, para que o consumidor reconheça a importância destas informações para a sua saúde e seja capaz de utilizá-las para fazer as melhores escolhas no dia a dia. E assim terminamos mais uma emissão do programa da ADECO de informá-lo sobre os seus direitos de consumidor. Nessa luta é importante que todos façam a sua parte. Por isso, contamos com o seu apoio. Associe-se à ADECO porque consumidores somos todos nós. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos nossos contatos em rodapé. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana celebrando os 25 anos em defesa do consumidor.